O Espírito Santo, um estado que respira fé e tradição, mas que também guarda segredos sombrios enterrados sob sua beleza natural. Entre montanhas, praias e florestas, existem lugares onde a escuridão ainda sussurra. Grutas que escondem rugidos de feras que nunca foram vistas, pedras que parecem vigiar a cidade e lagos que devoram vidas sem jamais devolver os corpos. São histórias que atravessam gerações, misturando lendas indígenas, memórias coloniais e relatos de quem jura ter presenciado o impossível. Cada uma delas carrega o peso de um aviso silencioso. Nem tudo o que brilha no Espírito Santo é luz. Há sombras que jamais foram dissipadas. Hoje você vai conhecer os mistérios mais assustadores desse estado. Mas cuidado, porque alguns dizem que apenas ouvir essas histórias já é o suficiente para atrair o olhar daquilo que habita nelas. Então sente-se, respire devagar, escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. O mistério do Convento da Penha. Erguido no alto de uma montanha em Vila Velha, o Convento da Penha é um dos cartões postais mais conhecidos do Espírito Santo. Durante o dia é símbolo de fé e peregrinação. Mas quando o sol se põe e a brisa fria sobe pela encosta, o local ganha uma aura muito diferente, quase sufocante. Os primeiros relatos de estranhezas no convento vêm dos próprios monges que lá viviam séculos atrás. Muitos registraram em cartas antigas que ouviam passos firmes nos corredores de pedra, como se outro monge estivesse caminhando, mesmo quando todos estavam recolhidos. Outros diziam ouvir orações murmuradas em latim, vindas de capelas completamente vazias. Visitantes modernos relatam experiências semelhantes. Turistas que sobem a escadaria afirmam sentir uma presença os seguindo de perto, como se uma figura invisível os observasse com cada passo. Alguns dizem ter visto vultos de monges, vestindo hábitos escuros, parados nos cantos, que desaparecem quando encarados diretamente. Há também os que descrevem a sensação de serem tocados no ombro, apenas para se virarem e perceberem que estão completamente sozinhos. Pesquisadores acreditam que parte do mistério do convento pode estar ligado às antigas cavernas da montanha onde ele foi construído. Há rumores de que corredores subterrâneos escondem sepultamentos antigos, talvez de monges que nunca tiveram direito a uma lápide. Moradores mais antigos juram que, em noites silenciosas, é possível ouvir cantos graves e lentos vindo das pedras, como se algo ainda ecoasse de séculos passados. Alguns devotos contam que, ao permanecerem na esplanada durante a noite, sentem uma estranha compulsão, uma vontade súbita de rezar, mesmo sem serem religiosos. Como se uma força invisível os obrigasse a repetir as preces deixadas ali por milhares de fiéis ao longo das gerações. Mas o mais aterrorizante relato vem de um vigia noturno que trabalhou no local. Ele afirmou que certa madrugada encontrou todos os bancos da capela principal arrastados, como se tivessem sido organizados para uma cerimônia. O problema é que ninguém havia entrado no convento naquela noite além dele. E desde então, ao fechar os olhos, ele jura ainda ouvir um coral de vozes masculinas cantando em latim, ecoando em sua mente. O fantasma da Ilha do Francês. A Ilha do Francês, localizada bem em frente à Baía de Vitória, parece um paraíso visto de longe. Areia clara, pedras imensas moldadas pelo vento e pelo mar, e uma vegetação rasteira que cobre parte de seu território. No entanto, quando a noite cai e a maré sobe, a ilha ganha um ar pesado, como se algo invisível repousasse ali, em silêncio. Não é raro ouvir moradores da região dizerem que o lugar carrega uma maldição. Alguns evitam falar sobre o assunto, como se apenas mencionar a ilha pudesse atrair o que está preso nela. A história mais difundida remonta ao século XVII, quando corsários franceses navegavam pela costa brasileira. Um deles, cujo nome nunca foi confirmado nos registros históricos, teria escolhido a pequena ilha como esconderijo para seus saques. Mas a ganância falou mais alto. Sua própria tripulação se revoltou, e em uma noite sombria, o capitão foi apunhalado diversas vezes. O corpo foi enterrado de forma apressada, sem cerimônia, em um canto isolado da praia. O mar teria levado parte de sua carne, mas sua alma, dizem, jamais conseguiu descansar. Desde então, a ilha passou a ser evitada, principalmente em noites de lua cheia, quando o mar reflete um brilho prateado que parece tornar tudo ainda mais sinistro.
Pescadores garantem que o espírito do francês vaga pela praia, sempre molhado, com roupas em farrapos e um olhar vazio. O mais perturbador, ele não deixa pegadas na areia, mesmo quando caminha diante de quem o observa. Outros falam de um som inquietante que ecoa na escuridão. Um apito grave, semelhante ao usado por marinheiros. Ele surge de repente e se repete em intervalos irregulares, como se chamasse por alguém. Aqueles que ousaram seguir o som nunca encontraram sua origem. Há ainda os relatos da luz misteriosa, como uma lamparina que se move sozinha pelas pedras, guiando quem a segue até desaparecer na escuridão. Quem testemunhou garante que, no instante em que a luz some, o silêncio absoluto toma conta, interrompido apenas pelo som das ondas e de um sussurro grave, como se alguém murmurasse em francês. Talvez o aspecto mais sinistro da lenda seja o que muitos descrevem como uma força invisível que os puxa em direção à ilha. Em noites sem lua, alguns pescadores afirmam sentir um impulso incontrolável de entrar no mar e nadar até ela, mesmo com o perigo das correntes. Há registros de barcos encontrados à deriva, sem tripulação. Os pescadores simplesmente desapareceram. Para a população local não há dúvida. Eles atenderam ao chamado do fantasma e foram levados para o fundo do mar, condenados a jamais retornar. Nos anos 1990, um grupo de jovens decidiu acampar na Ilha do Francês, desafiando as histórias que ouviam desde crianças. Durante a madrugada, passos pesados começaram a circular a barraca. Pensando que era apenas algum deles tentando assustar o grupo, um dos rapazes saiu com a lanterna. Ele viu parado à beira do mar um homem alto e imóvel olhando para o horizonte. Suas roupas estavam encharcadas e a água escorria pelo corpo como se tivesse acabado de sair do fundo do oceano. Quando a luz o atingiu, o homem se dissolveu em névoa e um cheiro forte de maresia se espalhou pelo ar. Os jovens fugiram desesperados ao amanhecer e juraram nunca mais voltar. Hoje, a Ilha do Francês continua bela aos olhos de quem a observa de longe, mas os mais velhos ainda a consideram um lugar amaldiçoado. Dizem que o pirata nunca partiu, permanecendo como vigia eterno da ilha. Talvez seja apenas uma lenda. Talvez seja apenas a imaginação dos pescadores, moldada pelo medo do mar traiçoeiro. Mas há quem diga com voz baixa e olhos fixos na água: ele ainda está lá, esperando por quem ousa entrar em seu território. A Gruta da Onça. No coração da Mata Atlântica de Domingos Martins, em meio a trilhas íngremes e cercadas por árvores que quase não deixam a luz do sol atravessar, encontra-se a Gruta da Onça. De longe, ela parece apenas uma fenda escura, escondida entre pedras cobertas de musgo. Mas, para os moradores locais, aquele buraco negro na montanha é muito mais do que uma formação natural. É um portal para algo que não pertence a este mundo. Antigamente, os índios que habitavam a região acreditavam que a gruta era a morada de uma onça gigantesca, tão negra quanto a noite sem lua. Não era um animal comum. Seus olhos brilhavam em vermelho e seu rugido fazia a mata inteira silenciar. Diziam que ela surgia quando a lua cheia iluminava a boca da caverna. Quem tivesse a ousadia de entrar nesse momento corria o risco de nunca mais voltar, pois a fera o arrastava para as profundezas da gruta, um lugar onde o sol jamais havia tocado. Até hoje, exploradores e moradores da região relatam um fenômeno estranho: rugidos graves e prolongados ecoando dentro da caverna. O som não parece o de uma onça comum. É mais gutural, mais pesado, quase como um trovão subterrâneo. Alguns descrevem também o estalo de ossos vindo do interior da gruta, como se algo estivesse mastigando lentamente sua presa. Esses relatos afastaram muitos caçadores do local, que preferem não arriscar o encontro. Nos anos 1960, um grupo de jovens resolveu desafiar a lenda. Entraram na gruta com lanternas, armas e muita coragem, mas apenas 3 deles voltaram. O quarto nunca mais foi encontrado. Os sobreviventes afirmaram que, no fundo da caverna, uma sombra imensa tomou forma diante deles. Não havia dúvidas. Era uma onça descomunal com olhos flamejantes que iluminavam a escuridão. O rugido ecoou tão alto que fez as lanternas tremerem em suas mãos, e quando tentaram correr, o companheiro de trás simplesmente desapareceu, como se tivesse sido engolido pela escuridão. Na saída, juraram ter sentido garras invisíveis arranhando suas costas, deixando marcas profundas que permaneceram por semanas. Alguns acreditam que a Gruta da Onça não é apenas a morada de um espírito maligno, mas sim
um santuário guardado pela criatura. Segundo os mais antigos, dentro da gruta existe um rio subterrâneo que guarda pedras raras e até ouro. A onça, então, seria a guardiã desse tesouro, impedindo que mãos humanas profanem o que pertence à terra. Outros dizem que a fera não é um espírito protetor, mas sim uma maldição, resultado de antigos rituais realizados pelos primeiros povos da região. O espírito da onça teria sido aprisionado no interior da gruta para sempre, condenado a vagar na escuridão, faminto e sedento por sangue. O mais perturbador é que muitos relatam sentir uma atração inexplicável ao se aproximar da entrada da gruta. É como se algo chamasse por eles, um sussurro grave que ecoa no fundo da mente. Pessoas que nunca acreditaram em lendas dizem ter sentido a necessidade de entrar, mesmo contra a própria vontade. E os que ousaram atravessar a escuridão sem preparo quase sempre voltaram diferentes, pálidos, em silêncio, incapazes de explicar o que viram. Hoje, a Gruta da Onça continua sendo evitada por muitos e reverenciada por outros. Turistas até tentam se aproximar, mas guias locais raramente os levam até o interior. Para os moradores, não se trata de uma atração comum, mas de um lugar amaldiçoado, onde o véu entre o natural e o sobrenatural é mais fino. E segundo os mais velhos, enquanto a gruta existir, a onça continuará lá dentro, esperando faminta por sua próxima vítima. A lenda da Pedra da Cebola. Na capital do Espírito Santo, em meio à urbanização crescente, ergue-se uma formação rochosa que parece destoar da paisagem moderna. A Pedra da Cebola. Um bloco imenso de granito, empilhado de maneira improvável, como se a natureza tivesse brincado com seu equilíbrio. Para alguns, é apenas um ponto turístico curioso. Mas para os moradores antigos, aquele lugar guarda histórias que a maioria prefere não contar quando a noite cai. A pedra ganhou esse nome por sua forma peculiar, que lembra uma cebola sobreposta em camadas. Mas as lendas dizem que a origem não é natural. Há quem acredite que não foi a natureza que ergueu a rocha, e sim algo muito mais sombrio. Segundo antigos relatos indígenas, o local foi palco de rituais em que os pajés invocavam forças ancestrais. Disse que a rocha se ergueu como um sinal dos espíritos da floresta, marcando um portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Os mais velhos contam que em noites de lua cheia, uma figura encapuzada pode ser vista caminhando sobre a pedra. Ele nunca mostra o rosto, mas carrega um cajado de madeira escura. Dizem que é o guardião do local, condenado a vigiar o portal para que algo terrível não atravesse para o nosso lado. Muitos juram já ter visto a figura olhando fixamente para a cidade, como se escolhesse alguém. O mais perturbador é que, após essas aparições, sempre acontecem mortes estranhas ou desaparecimentos inexplicáveis na região. Outro relato inquietante é o de moradores que garantem ouvir um choro baixo e contínuo vindo da direção da Pedra da Cebola. O som parece ser de uma mulher, às vezes de uma criança. Curiosamente, quem tenta se aproximar do local para investigar diz que o choro para de repente, mas uma sensação sufocante, como se o ar ficasse pesado, toma conta do ambiente. Há quem acredite que o lamento seja de almas aprisionadas no interior da rocha, presas em um ciclo eterno de sofrimento. No século XX, durante a urbanização da área, houve tentativas de retirar ou modificar a formação para dar espaço a construções. Mas os trabalhadores relataram uma sucessão de desastres, acidentes inexplicáveis, máquinas que quebravam sem motivo e até mortes repentinas entre os operários. Depois disso, os projetos foram abandonados. A Pedra da Cebola permaneceu intocada, como se uma força invisível a defendesse. Há registros de pessoas que entraram no parque para visitar a pedra ao anoitecer e simplesmente desapareceram. Os que voltaram relatam experiências perturbadoras. Sussurros incompreensíveis ecoando ao redor, mesmo quando não havia ninguém. Sombras se movendo atrás das árvores, sempre rápidas demais para serem vistas claramente. E a sensação de serem observados por algo que estava bem perto, mas invisível. Alguns turistas relataram até perder a noção do tempo no local, como se minutos virassem horas. Um dos relatos mais estranhos é de quem jurou ver a pedra se mover, não como um deslocamento comum, mas como se a rocha respirasse, expandindo-se levemente e depois voltando ao normal. O fenômeno teria sido observado por mais de uma pessoa, sempre durante madrugadas silenciosas. Se isso é ilusão coletiva ou algo além da nossa compreensão, ninguém sabe.
Hoje a Pedra da Cebola é visitada por turistas, fotógrafos e curiosos. Mas para os moradores antigos de Vitória, ela não é apenas um símbolo da cidade. É um aviso silencioso de que a linha entre o nosso mundo e o desconhecido pode ser muito mais frágil do que imaginamos. E quem ousa ignorar esse aviso pode acabar se tornando apenas mais uma voz ecoando em lamento dentro da pedra. O mistério da Lagoa Juara. Na cidade da Serra, cercada pela modernidade e pelo movimento constante da vida urbana, existe um local que parece viver à parte do tempo, a Lagoa Juara. Durante o dia, ela é destino de turistas e famílias, um espaço de lazer, banhos e tranquilidade. Mas, quando a noite cai e o silêncio cobre a superfície das águas, a lagoa revela um rosto sombrio, marcado por lendas de morte, assombração e segredos que se escondem nas profundezas escuras. A primeira lenda que assombra Juara diz respeito à sua profundidade. Pescadores e mergulhadores afirmam que a lagoa não tem fundo. Muitos acreditam que ela é um portal para o mar, ligada por túneis subterrâneos que atravessam quilômetros sob a terra. Outros dizem que é um abismo, uma boca aberta da própria natureza, que engole quem ousa desafiá-la. Há relatos de pessoas que desapareceram na água sem deixar rastros, corpos que nunca foram encontrados, mesmo após buscas intensas. Para os moradores antigos, isso não é acidente, é a lagoa cobrando vidas. Entre as histórias mais temidas está a da Dama das Águas. Segundo os relatos, ela aparece nas noites de lua cheia, flutuando sobre a superfície da lagoa. Uma mulher de cabelos longos, negros e molhados e vestida com roupas brancas que parecem se misturar à névoa da madrugada. Dizem que a dama chama os homens para dentro da água com um olhar hipnótico. Aqueles que se aproximam demais sentem uma força invisível puxando-os para o fundo, como se mãos frias e geladas agarrassem seus tornozelos. Poucos conseguiram escapar, e os que voltaram juram que jamais esquecerão o toque da morte. Há ainda quem garanta ouvir um choro baixo e angustiado vindo da beira da lagoa, especialmente nas noites sem lua. Alguns acreditam que seja o espírito de uma criança afogada que nunca foi sepultada corretamente. Outros dizem que são vozes coletivas, ecos de todos que foram tragados pelas águas, clamando por ajuda presos entre mundos. Curiosamente, quem ouve o choro nunca consegue identificar exatamente de onde ele vem, como se o som se movesse de um ponto a outro, cercando a vítima até levá-la à beira da água. Moradores mais antigos afirmam que a Lagoa Juara é um lugar amaldiçoado. Eles contam que, em tempos passados, tribos indígenas utilizavam o local para rituais de sacrifício, oferecendo vidas às águas em troca de proteção espiritual. Com a chegada dos colonizadores, muitos desses rituais foram esquecidos, mas a fome da lagoa teria permanecido. Assim, todos os afogamentos atuais seriam, na verdade, a continuação da antiga maldição. Vidas oferecidas para que as águas jamais se calem. Além da Dama das Águas, testemunhas já relataram visões perturbadoras ao redor da lagoa, sombras caminhando sobre a superfície, como se alguém pudesse andar sobre a água. Braços que emergem e desaparecem rapidamente, sempre fora do alcance. E até mesmo olhos brilhantes encarando debaixo da superfície, como se algo estivesse apenas esperando o momento certo para atacar. Alguns turistas afirmam ter visto silhuetas humanas dentro da água, imóveis, olhando de volta, mas que somem no segundo seguinte. Há ainda um fenômeno relatado por nadadores, a sensação de uma corrente invisível que puxa para baixo, mesmo quando a lagoa está calma e sem vento. Muitos descrevem a experiência como se estivessem sendo agarrados por algo vivo, uma força que não é natural. Alguns sobreviventes afirmam que, nesses momentos, ouviram vozes sussurrando dentro da água, chamando seus nomes. Os moradores mais supersticiosos acreditam que Juara não é apenas uma lagoa. Para eles, ela é um ser vivo, consciente, que se alimenta do medo e da vida humana. Sua superfície calma durante o dia seria apenas uma máscara para esconder a fome que desperta à noite. Talvez por isso, mesmo com sua beleza natural, muitos evitam se aproximar depois do pôr do sol. Acreditam que, ao cair da noite, a lagoa não apenas observa, mas escolhe sua próxima vítima. Hoje, a Lagoa Juara segue sendo um ponto turístico da Serra. Mas, entre os que conhecem suas histórias, existe sempre a mesma recomendação. Visite durante o dia, admire sua beleza, tire fotos. Mas nunca, jamais ouse se aproximar dela sozinho à noite, porque dizem, aqueles que escutam o chamado da lagoa nunca mais voltam. 5 lugares do Espírito Santo
onde o natural e o sobrenatural se encontram de forma perturbadora. Locais que guardam histórias de desaparecimentos, aparições e presenças invisíveis que insistem em se fazer notar. O que você ouviu hoje são relatos de moradores, lendas antigas e fenômenos que desafiam toda explicação. Cada canto desses lugares esconde segredos que talvez nunca devam ser revelados. E você teria coragem de visitar algum deles à noite? Ou prefere apenas ouvir suas histórias, mantendo-se seguro do lado de fora do desconhecido? O terror urbano não termina aqui. Ele se esconde em cada sombra, em cada sussurro e em cada eco que insiste em ser ouvido. Até a próxima, se tiver coragem de voltar.